vimos aqui, com isso, dupla autoria. Temos aí, caminhamos por essa certeza da dupla autoria. Nossa, é muita coisa em dupla autoria, hein? Só tem duas, aqui, só tem um parágrafo. Muita coisa, porque esse é um dos conceitos fundamentais. Então é aqui que eu quero caprichar. Quero deixar isso aqui muito bem fundamentado. Sensus plenior. Sensus plenior agora vem assim, é uma pegada importante, né? De fato, pensaram acerca de algo importante, mas ao mesmo tempo que é importante é bem arriscado. Então o sensus plenior ele tem que ser analisado com muito cuidado. Veja, esse conceito entende que a Bíblia tem um sentido mais pleno do que aquele pretendido pelo autor humano. A participação divina supera a participação humana em seu significado. Se isso for verdade, então podemos dizer que o texto bíblico pode ter mais de um significado, o que é muito perigoso. Acerca desse tema, Donald A. Hagner comenta: estar cônscio do sensus plenior é reconhecer que existe a possibilidade de uma passagem do Antigo Testamento ter mais de um significado do que era conscientemente evidente ao primitivo autor, e mais do que se pode obter pela estrita exegese gramático-histórica. A natureza da inspiração divina é tal como os próprios autores da Sagrada Escritura muitas vezes não estiveram conscientes do mais pleno significado e da aplicação final do que escreveram. Esse sentido mais pleno do Antigo Testamento só pode ser visto em retrospecto à luz do cumprimento do Novo Testamento. Ok? Então isso aqui é Wickler. Argumento em prol, ele vai trazer aqui, ó. Parece que nem sempre os profetas do Antigo Testamento entendiam plenamente o verdadeiro sentido das palavras que eles diziam por ordem de Jeová. Confira isso na primeira epístola de Pedro. Então ele fala da revelação progressiva. Daniel, ele cita aqui abaixo, ó. Objeção. Este argumento não pode prevalecer por várias razões. A aceitação da ideia de duplos significados nas Escrituras pode abrir caminho para todo tipo de interpretações. A passagem de 1 de Pedro 10 ao 12 pode ser entendida como significado de que os profetas do Antigo Testamento ignoravam somente o tempo em que se cumpriria. Aí o parágrafo de baixo. Ó. Em alguns casos, os profetas entenderam o significado de suas predições, mas não as suas implicações plenas. Aí ele fala de João 11:50. Caifás dá aquela declaração que acaba sendo favorável, né? É melhor que morra um homem só do que toda a nação. E aí ele indiretamente estava falando da obra sacrifício vicário de Cristo, sendo que ele era um algoz de Cristo, né? Então, ele está querendo dizer que nesse caso o Caifás também tinha um sensus plenior? E está dizendo que na verdade aplica-se a ele um sensus plenior, que ele falou algo que ele não sabia o desenrolar total daquilo que ele estava dizendo. Então ele quando ele fala que Cristo é melhor que morra um do que toda a nação, óbvio que ele não está favorecendo a obra do sacrifício vicário de Cristo. Ele não está reconhecendo como Messias, o que de fato ele veio ser. Mas ele acaba declarando, a declaração dele acaba sendo uma verdade. Então a declaração dele foi correta, mesmo que ele não acreditasse nela. Será que esse sensus plenior pelo pouco que eu já li, ele é uma questão que é atribuída só aos apóstolos? Olha, o sensus plenior que ele está discutindo aqui, ele tem até um fundo de verdade, mas em quê? É aí onde a gente tem que discutir. O que é arriscado no sensus plenior? Que ele está até alertando aqui, né? Está tendo tanta dificuldade de alertar. O que é arriscado no sensus plenior? Quem é que tem a chave interpretativa para dizer que tem o conhecimento total da Escritura? Vai dizer, olha, não, agora nós vamos fazer essa leitura e vamos entender totalmente o que ela está dizendo. Então, muitas das vezes, a armadilha do sensus plenior é colocar o poder interpretativo na mão de uma escola que julga ter esse poder apenas porque está subjugando a Bíblia a certos critérios de análise, critérios científicos, através dos quais ele vai, como dizer, entre aspas, desmistificando a Escritura. Então, muitas das vezes, o sensus plenior talvez não tenha sido a intenção de Wickler, conforme ele coloca aqui, mas é algo assim, é como a criação da bomba, né? O cara não queria criar uma bomba, o cara não queria criar um mecanismo de destruição mundial, só que ele criou. Então ele, com as fórmulas a que ele chegou, a indústria militar pegou aquele estudo, aplicando, né, num determinado mecanismo, criou uma bomba de destruição em massa.
Aí eu creio nisso. O sensus plenior, eu acredito que foi algo que acabou chegando à mesma conclusão. Então alguém simplesmente está dizendo, olha, aqueles autores do Antigo Testamento talvez não tenham tido todo o entendimento sobre a dimensão daquilo que Deus disse através deles, sendo capturado no Novo Testamento. No Novo Testamento você tem as profecias lá, cumprimento aqui. Com cumprimento aqui, sensus plenior. Ou seja, a gente tem mais entendimento daquilo que foi profetizado por Isaías do que Isaías. Por quê? Porque a gente viu o cumprimento daquilo que Isaías disse. Ele disse, da virgem nascerá a virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse será um grande sinal, conforme estava dizendo na época dele. Isaías profetizou sobre o menino, mas não viu o menino. Quem viu fomos nós. Então, nós vimos o cumprimento dele. Então, os apóstolos tinham um sensus plenior em relação a Isaías. Isaías tinha um senso parcial. Os apóstolos tiveram um sensus plenior em relação àquilo que ele disse. Agora, mesmo que isso seja verdade, isso depois foi utilizado de uma forma muito sorrateira, muito baixa. Então, pegar o sensus plenior, que talvez tenha sido criado no primeiro momento para isso, para dizer que os profetas tinham um conhecimento parcial acerca daquilo que profetizaram, isso não é nem absurdo dizer, uma vez que a profecia cumpre-se-á no futuro, então eles estão profetizando acerca de algo, mas não estão vendo o cumprimento. Quando se der o cumprimento, você terá um conhecimento maior, porque você tem a profecia mais o cumprimento, ok? Mas o que o pessoal utilizou hoje? É como certo dia eu vi o pastor Paulo Romero falando, né, do absurdo de certos teólogos, né, dessa ilusão de poder na qual eles entram, né, porque conhecimento científico e tal, eles acham que adquiriram assim, um conhecimento extraordinário que eles ultrapassaram até os autores bíblicos. Certa vez o pastor Paulo Romero falou, olha, o pastor abriu a Bíblia na igreja, falou, vamos estudar as cartas aos Romanos agora, estudar a carta aos Romanos. E aí a gente vai fazer algumas correções sobre os erros de Paulo. Falei, olha, o cara que passou a ter esta ousadia, essa audácia, este poder, ele está caminhando num caminho de destruição. O ego está muito forte, o ego está inflado, o ego está muito alto. Agora, e esse ego, ele é advindo também de um mau uso do sensus plenior. Que o cara pensa, não, o que nós vamos fazer aqui? Nós não vamos simplesmente analisar a profecia e o seu cumprimento no Novo Testamento. Nós vamos julgar, e aí entra uma alta crítica textual nisso aí, nós vamos julgar por que essa pessoa disse isso, ou até se essa pessoa disse mesmo isso, ou se isso é um acréscimo posterior. Então, o sensus plenior nessa pegada da alta crítica textual é você não apenas analisar histórico-gramatical o texto para entender exatamente o que ele está dizendo. Aquilo que é o esforço que a gente faz aqui, de entrar no contexto do autor e entender por que ele disse isso. Olha, Isaías disse isso nessa situação porque ele estava diante desse contexto, diante dessa situação, diante desse conhecimento que ele tinha, né? Então, como o conhecimento é progressivo, no futuro nós entenderemos corretamente aquilo que ele disse. Mas ele disse isso nesse momento por causa desses fatores. Então, isso é um estudo histórico, a história do contexto, gramatical, estudo do texto, léxico, né? Você vai para o original, aquilo que ele disse de fato. Agora, não somente isso, mas apoiado numa autocrítica textual, ele vai julgar o próprio autor. Fala, olha, será que este autor de fato disse isso? Será que este autor de fato existe? Uma autocrítica textual, ela racha o livro de Isaías em 3 ou 4 Isaías. Existe Deutero-Isaías. Existe, assim, pelo menos umas 4 fragmentações para o livro de Isaías. Como fizeram com o Deuteronômio. Com Deuteronômio, exatamente. Não. Diz, ó, as partes finais de Isaías não foram escritas por ele. Simplesmente uma escola posterior escreveu e deu o nome de Isaías e colocou na mesma coleção. Por que eu me acho no direito de fazer isso? Porque eu, através dessas ferramentas de análise que eu tenho disponível, né, eu penso que posso chegar a um nível de dizer que aquilo que foi dito por Isaías, na verdade não foi Isaías quem disse, ou foi um outro Isaías. Porque, no começo você tem uma linguagem, ali você tem uma linguagem um tanto diferente. São 2 linguagens diferentes, não são a mesma pessoa. Então, é um outro sensus plenior. Você fala, não, eu estou acima da Escritura, julgando aquilo que ele está dizendo, inclusive analisando, criticando e até fragmentando, fatiando o texto bíblico. Agora eu esqueci, tem profecia, que ela acontece no passado, ela é uma revelação de uma coisa que aconteceu no passado, e tem uma outra que não é profecia, tipologia, né? Tem a tipologia, que assim, é um acontecimento histórico que se torna representativo de algo que será concretizado no futuro. Isso.
Tem um autor chamado Gordon Lefy, você sabe qual é o Gordon Lefy? Não, nunca vi. Ele é um teólogo também. Ele explicando, acho que é ele ou é o Douglas Stewart, agora não vou lembrar. Ele falando sobre essa questão de sensus plenior, por exemplo, quando Pedro fala assim, as águas do dilúvio é como se fosse o batismo. Sim. Ele usa metaforicamente um evento histórico. Então, aí, nesse caso, é como se fosse um sensus pleno. Ele está tendo um sentido pleno de algo do passado e transferindo para a sua... Pega aquele evento, que é um evento histórico, aconteceu, eles passaram ali, né, o Mar Vermelho em aberto. Uma vez que aquele evento aconteceu, ele se torna uma narrativa, ele pega a narrativa e aplica ela em determinada situação. Então ele fala que é como um batismo. Né, aquele passagem pelo mar que foi como um batismo. Aí aqui ele fala do batismo, né, do crente. Então ele tira da literalidade, coloca num plano metafórico e aplica uma outra realidade. Mas uma realidade que está ligada àquela. Ali saída do Egito, entrada de Canaã. Aqui saída do mundo, entrada no reino de Deus. Então é passagem. Então veja, do jeito que eles foram batizados nas águas, você foi batizado também em Cristo. Ele faz esse movimento. Ele usa também na questão de dizer assim, que o sensus pleno, pelo que eu vi, ele falava que é só os apóstolos que tinham. Exatamente. Porque é uma visão dos apóstolos. Nós não temos um sensus pleno, nós não vamos ter um conhecimento pleno dessas coisas. Aí é um uso saudável do sensus pleno. Aí é um uso, só que o uso do sensus pleno ele tem que ficar adstrito a isso, ele tem que ficar limitado a isso aí. Se você pega o sensus pleno e sai distribuindo por aí, cada um tem um sensus pleno, meu amigo, aí quer dizer, você não é mais leitor, você é juiz da Bíblia. E aí é muito fácil, você vai começar a julgar a Escritura Sagrada. Naquilo que a Bíblia fala de coisas tranquilas, fáceis, ou palavras de apoio moral, ou palavras de incentivo, ou palavras de promessa, não, aqui é inspirado. Agora, quando a Bíblia chama atenção para você em relação a alguma reprimenda, ou vai limitar alguma ação, né, ou vai trazer algum desafio, vai confrontar você com alguma coisa, se alguém te fizer caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Aí vem o bonitão do sensus pleno e fala, não, mas isso aqui estava de acordo com aquele contexto no qual eles eram dominados pelos romanos, então eles tinham que caminhar 1 milha, o soldado podia obrigar um cidadão a caminhar 1 milha com sua mochila, seu armamento, né, que era pesado, e Jesus, para mostrar para eles que eles tinham misericórdia, que a justiça deles tinha que exceder, ele ia caminhar primeiro por obrigação e a segunda ele ia caminhar por liberalidade, né, e assim ele ia demonstrar o amor, ia demonstrar que ele é perfeito. Aí fala, não, mas isso aí se aplica somente àquela época. Então, começa essa coisa, isso aqui se aplica só àquela época, isso aqui é daquela cultura, isso aqui é daquele contexto. Pronto, você está fatiando a Bíblia e tirando dela somente aquilo que é para o seu interesse. A Bíblia não é mais um livro, de autoridade espiritual. A Bíblia é um livro totalmente manipulável. Então, esse tipo de visão tornou a Bíblia um livro fatiado, fraco e manipulável. E aí você tem, com isso, a Bíblia não tem mais aquela chamada que ela sempre teve, de conscientizar o homem, de confrontar, né, de encaminhar o homem para um caminho correto. Porque o homem está acima dela agora. O homem agora cada um tem o seu sensus pleno e vai julgando da Bíblia aquilo que quiser. Então você tem hoje diversas pessoas que você vê ela com condutas totalmente absurdas e ela diz que lê a Bíblia e pega algumas coisas da Bíblia para praticar, para absorver e tal. E de certa forma, algumas pessoas absorveram até nem saber, você perguntar se sensus pleno, ela nem sabe o que é isso, mas ela faz às vezes um próprio sensus pleno. Ela fala, não, eu sei o que da Bíblia é interessante para mim e eu sei o que não é interessante. Isso aqui era para os judeus, isso aqui é para mim. Quem te deu essa autoridade? Quem te deu essa liberdade de fazer isso? Ou você acata as palavras de Deus, ou não vai dar... Isso também pode cair naquela parte quando a gente fala assim, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo. Olha, eu acho que não. Eu acho que aí já vai para um outro lado. Tem algumas pessoas, inclusive, que... Vamos dizer, algumas pessoas, inclusive, até se intitulando como apóstolos, elas querem capturar para si autoridade semelhante aos próprios autores bíblicos. Então tem pessoas por aí andando por revelação. Tipo assim, por exemplo, que Deus me revela aqui na Bíblia pode te revelar diferente. Você já viu esse tipo de coisa? Me parece algo que se aproxima do sensus pleno. Alguém fala assim, não, Deus me revelou isso aqui. De certa forma é, porque ele diz... mais profunda isso, exatamente. Ele diz que ele entendeu melhor que o autor. Isso. Então ele é plênio.
nos seus sensos, né? Ele entende melhor. Ou seja, Pedro disse isso, mas não é bem assim. Eu vou dizer agora como é. Pronto, ele é melhor que Pedro. Ah, Paulo disse isso, mas não é bem por aí. Ah, então é melhor que Paulo. Então quer dizer, ele entende mais que Paulo. Ele tem um conhecimento. Paulo foi o autor usado, inspirado pelo Espírito Santo, mas ele é melhor do que o apóstolo Paulo para dizer isso. Então ele é acima dele. Ele é o sensus pleno se viu praticado aí. E de uma péssima maneira. Agora, quando você vê esse autor que você me citou, qual que você me citou agora há pouco? Gordon Fee, vou procurar saber sobre ele. Esse uso que ele faz é um uso, de fato, um uso coerente. Porque ele está simplesmente dizendo, olha, houve algo no Antigo Testamento que tem profecias. A profecia vai ter um cumprimento futuro, né? O autor está limitado no seu contexto, então haverá uma modificação do contexto histórico, que ele não pôde observar, né? E em algumas situações a profecia tinha até um duplo alcance. Então você vê aquela profecia onde... É Jeremias? É Ezequiel. Ezequiel que fala sobre o rei de Tiro, né? Que caminhava sobre pedras afogueadas e tal. Que o pessoal usa muito para falar sobre Satanás. Que, aliás, dizem Lúcifer. Lúcifer, a palavra Lúcifer não tem nada a ver com Satanás. Então, só aparece naquela Bíblia da Scofield. Só, porque o cara já está fazendo uma exegese ali. Ele está querendo instigar essa interpretação. Então, traduzindo, na verdade, da Vulgata, né? Exatamente. Aí a Vulgata aplica isso à observação de Vênus. Uhum. Né? Então tem essa ligação em relação à aparição da estrela da manhã, que é Vênus. E o que acontece? Ele emite essa profecia, ele endereça ao rei de Tiro. Mas existem características ali que não batem com um ser humano. O rei de Tiro nunca esteve no Éden. Então no Éden estava, sobre pedras afogueadas andava, os teus instrumentos estavam em ti, por aí vai. Então quando ele começa a dar toda aquela descrição, a descrição extrapola o personagem. Então o personagem do rei de Tiro, por mais importante que tenha sido, era muita coisa para ele, era muita areia para aquele caminhão. Então o que acontece? O que a gente vê ali? De diamantes e pedras. Exatamente. Então ele até era rico, mas nem tanto. Então o que acontece? Ali vemos que há uma profecia de duplo alcance. Ele está falando sobre o rei de Tiro, que era o personagem do contexto dele, mas do jeito que ele está falando daquele rei de Tiro, a descrição, né? Talvez o rei de Tiro tivesse manifestado uma arrogância semelhante àquela arrogância que foi manifestada por Satanás, né? Pelo querubim ungido, conforme é chamado mesmo, quando se levantou, não guardou a sua posição e quis, né, se levantar contra Deus. Então, talvez o que o Espírito Santo de Deus tenha trazido ali, naquela comparação, naquele quadro, né, falando acerca do rei de Tiro, mas demonstrando um ser muito maior do que ele, tenha sido, olha, aqui você observa a mesma arrogância que foi encontrada lá. E aí, falando sobre esse camarada, ele descreve, na verdade, o outro, né, que manifestou de forma original aquele mal, aquele problema, né? Então veja, o sensus plenior, ele tem que ser considerado, só que de uma forma muito limitada, somente nesse aspecto, de que no Antigo Testamento houve as profecias, as revelações, que serão plenamente entendidas, sensus plenior, por aqueles que verão seu cumprimento no Novo Testamento, tá certo? E existe ainda algumas profecias que serão vistas o seu cumprimento para o futuro, para o escatos, né? Então você tem as profecias escatológicas. 70ª semana de Daniel. Quem é que vai entender muito bem o que é uma 70ª semana de Daniel? Quem entrar nela, né? Ou no caso, a igreja foi arrebatada, a igreja vai estar na glória, ela sabe, lá embaixo o pau está quebrando. Está se cumprindo a 70ª semana de Daniel. Então Daniel profetizou, Deus deu um conhecimento a ele acerca daquilo que ele estava profetizando. A única coisa que lhe faltou é ver o cumprimento. E ele não viu. Quando ele fala assim, essa profecia é para muitos dias, né? Não é para você. Não é para você, é para muitos dias. Sua vida. Então o conhecimento dele foi limitado. Ou seja, você conhece até aqui. Porque foi até aqui que Deus lhe deu. Haverá algo a mais que será o cumprimento total da profecia, que será visto no futuro. Somente aí. O que passa daí, ele se torna um grande mal. O sensus plenior tem que ser restrito a essas situações. Teorias acerca da inspiração. Veja, ele vai trazer aqui um texto, diz: embora a palavra inspiração apareça, né, apenas uma vez no Antigo Testamento e também somente uma vez no Novo Testamento, admitimos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. O fato dessa palavra não aparecer com frequência nas Escrituras não significa que as Escrituras não sejam inspiradas. A exemplo disso, temos o caso da Trindade. Sabemos que a palavra Trindade não aparece nenhuma vez na Escritura, na Bíblia,
No entanto, a Trindade está presente ao longo de toda a Escritura. Mesmo podemos falar acerca da palavra fé, que só aparece apenas uma vez no Antigo Testamento, em Abacuque. Entretanto, em todo o Antigo Testamento encontramos exemplos. Então, praticaram a fé, mesmo que ali estiver escrito, olha, ali é um ato de fé. Muito bem, mas toda a fé está demonstrada. Referência, né? Exatamente, pois é. A definição do termo inspiração, referente às Escrituras Sagradas, é o seguinte: inspiração é uma influência preternatural exercida pelo Espírito Santo sobre os homens divinamente escolhidos, em virtude da qual seus escritos tornam-se fidedignos e autoritários, né? Tem autoridade. A palavra teopneusos, que ele já explicou aqui, está tranquilo, aparece lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo 3,16. Os tipos, muito papel e tinta já foram gastos nas tentativas de se explicar a inspiração da Bíblia Sagrada. As principais escolas que argumentam esse tema são a ortodoxa, moderna, né, modernismo, e neo-ortodoxia, que a gente vai ver de Calbart daqui a pouco. O ponto de vista ortodoxo entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas com o surgimento do modernismo, essa visão foi modificada na ótica de muitas pessoas. Entende que a Bíblia apenas contém, olha aqui a sutileza da coisa, né? Onde que ela diferencia. Uns dizem a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia foi plenamente inspirada e ela é a palavra de Deus. Outros vão dizer, não, a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Se ela contém a palavra de Deus, você tem um cânon dentro do cânon. Você tem um cânon máximo, um cânon nuclear, que é a palavra de Deus inspirada, plenamente inspirada por Deus. E você tem um outro cânon periférico, que é, como dizer assim, é um acréscimo, tá certo? É um a mais que foi colocado pelos autores humanos em virtude da sua época e da sua cultura. Então, cânon dentro do cânon é o resultado de um sensus plenior mal entendido. O sensus plenior, conforme a gente discutiu aqui, quando uma pessoa se julga superior ao cânon e vai começar a julgar o cânon e separar aquilo que foi dito de fato por Deus, aquilo que foi acrescentado em virtude de uma cultura local, né? E aquilo que foi acrescentado em virtude de uma cultura local perde força. Por quê? Porque é um elemento cultural da sua época. Então falou, isso aqui foi dito, isso aqui está escrito por quê? Porque os judeus daquela época eram assim mesmo, tal, ou porque os gregos daquela época, porque... Muito bem, então você está dizendo que esse determinado trecho aqui é fruto de um acréscimo colocado em função de uma cultura da época. Então isso aqui não foi dado por Deus, isso aqui não foi inspirado por Deus. Se isso aqui não foi inspirado por Deus, por que eu devo seguir? Por que eu devo obedecer? Aí você está começando a diferenciar um cânon, né, dentro do conjunto dos livros da Escritura. Um cânon totalmente inspirado, plenamente inspirado, e um cânon, né, peronomútil, né, que é alguém até que era servo de Deus, mas que isso aqui que ele disse não veio da parte de Deus, veio da parte dele mesmo. Isso eu entendi. Então, o cânon dentro do cânon seria assim... Começa a dar liberdade para algumas pessoas. Foi tudo esse tipo de trabalho que foi enfraquecendo a leitura bíblica, a aplicação da Bíblia, o estudo bíblico, a pregação, né, a conduta da igreja em relação a adotar os princípios bíblicos para a sua vida. Quem colocou isso? Ele vai explicar daqui a pouco, mas isso aqui é fruto da teologia liberal. Liberal. Fruto da teologia liberal. Então quando o Bultmann trabalha, Schleiermacher trabalha em cima disso aqui, ele vai trazer outro que ajudou o Bultmann também na desmitologização. Como diz, né? Tem que ser alemão, né? Então, os alemães, esse pensamento deles, né? São bem complicados. Ainda bem que nos deu Lutero, né? Lutero deu uma ajuda, né? Melanchthon, não sei se era alemão também. Bom, essa galera aí era do bem. E os outros aí, infelizmente, trouxeram contribuições que trouxeram muito mais confusão do que ajuda. Então, com esse tipo de entendimento, você fala, existe um cânon que é forte, né? Então, como você colocou mesmo, Pentateuco, a lei, né? A Torá, né? Um livro totalmente autoritário, um livro com inspiração divina comprovada. Aí você tem Nevi'im, são profetas, então, de fato, Deus usou, mas não é tão autoritário quanto a Torá, né? Você tem Ketubim. Ketubim são narrativas históricas, são, por exemplo, falas de sábios, dos provérbios, né, que foram capturadas ao longo de séculos e colocadas ali. Então são conselhos, são bons conselhos.
Mas um conselho é o seguinte, você ouve, se você quiser praticar, bem, se você não quiser praticar, tudo bem. É um conselho, não é uma lei. Então, olhando para a escritura desse jeito, você corre um grande risco de você se colocar acima dela e começar a achar que você tem autoridade de julgar aquilo que deve ser seguido ou não. Então, aquilo que não é muito interessante para você, é só você alegorizar e você colocar como conteúdo ligado a uma determinada época histórica. Falando, isso aqui é fruto da mentalidade daquela época, mas isso aqui já mudou, a sociedade já mudou, já é outra coisa. Então, esse é o perigo, esse é o risco, né? Esse tipo de colocação. Veja só, ele vai falar sobre ortodoxia e vai falar sobre dar algumas bases bíblicas aqui na análise da ortodoxia. Eu queria passar mais um conteúdo aqui do Esdras Costa Bento. Veja só. Deixa eu ver aqui o que eu quero pegar. Do Esdras Costa Bento. Vou passar aqui uma coisa que ele vai discutir acerca de algumas ferramentas de linguagem. Veja só. Na página 134, a sinopse dele diz, o termo alegoria procede da combinação de dois termos gregos, alos, isto é, outro, e agoreio, falar ou proclamar. Literalmente significa dizer uma outra coisa que significa dizer uma coisa que significa outra. Dizer uma coisa que significa outra. O vocábulo alegoria aparece em Gálatas 4:24, a fim de indicar a explicação ou expressão de alguma coisa por meio do nome ou imagem de outra. Como figura literária, a alegoria é uma metáfora estendida, é um recurso literário válido e útil. Porém, como sistema de interpretação, mutila o texto bíblico. De acordo com o método alegórico, o sentido literal e histórico das escrituras é completamente desprezado, porque a alegoria não precisa de contexto histórico, uma vez que ela é só uma figura representativa. Então, você pode, por exemplo, através de um método totalmente alegórico, e é onde entra, a gente vai estudar aqui, o método ortodoxo, o que ele faz? Ele diz, olha, existe alegoria, figura e literal. Então você tem que fazer uso das ferramentas e ver aonde o texto favorece cada uma. É o texto que te diz se aquilo é alegórico, se aquilo é literal. Não é você que tem mais autoridade, tem sensus pleno sobre o autor, que vai atribuir a ele uma alegorização. Falar, olha, isso aqui na verdade foi dito que eles atravessaram o mar. Moisés disse com todas as letras que Deus abriu o mar e eles atravessaram. Só que o sabidão, né, usando mau uso do sensus pleno, ele diz, na verdade, aquilo era alegórico, aquilo era para dizer que o povo estava saindo de um cativeiro pela intervenção divina. E aí ele pode até complementar com uma exegese. Fala, tá vendo que Pedro vai tomar esse mesmo evento na carta dele, vai usar de uma forma alegórica? Por quê? Porque o evento sempre foi alegórico. Ele não foi uma narrativa histórica, ele sempre foi uma alegoria. Então, quando você tem esse tipo de uso, você tem um uso viciado da alegoria. Uma alegoria que está favorecendo uma exegese. Muito fortalecido, difundido, né? Exatamente. Na escola de Alexandria, né? A escola de Alexandria ela foi muito longe nessa alegoria, né? Então, o que acontece? O Orígenes, naquela briga dele com Celso ele estava tentando literalizar extremamente toda a Bíblia para tornar ela uma fábula, né? Então, alguns trechos que são alegóricos, ele estava atribuindo literalidade para poder... Então, quando, por exemplo, fala daqueles animais fantásticos em Jó, né, do Leviatã, do Behemote, claro que são animais da mitologia. Então, eles estão sendo utilizados de uma forma alegórica ali. Quando o Isaías fala de Lilith... Parece um dinossauro, né? Pois é. A descrição lembra, né, um dinossauro, alguma coisa assim. Inclusive, alguns conspiracionistas aí disseram que pode ser que houvessem dinossauros perdidos aí naquela época, mas eu nem vou por esse caminho. Então o que acontece? Alegoria onde é alegoria, literal onde é literal. Aí Orígenes, em contraponto, ele já pega e diz, não, a Bíblia ela é possível você ver alegorias em tudo. E aí ele vai tentar como contraponto a Celso, por isso que é sempre arriscado você usar os debates, os apologistas. Porque é uma coisa que eu até ouvi uma vez o Augusto Nicodemos também ensinou, acho que foi ele que ensinou isso aí. Ele falou, todo dia você acorda, você olha no espelho
você vê o seu rosto. Aí você vê a sua boca, seu nariz, seus olhos, é tudo harmônico. Pelo menos pela sua cabeça, né? Tá tudo ali harmonizado. Você já acostumou com eles. Aí pensa, se você um dia dormisse e seu nariz, ele dobrasse de tamanho. Aí você vai olhar no espelho, seu nariz gigantesco. Pronto, já quebrou toda aquela harmonia que havia. Aí ele fala, o trabalho dos apologistas foi um pouco isso. Por quê? O cara está discutindo com o outro que está tentando combater a sua fé. Combater algum texto bíblico. Dizer que aquele texto bíblico é falso. O que você vai fazer? Uma vez que ele está vindo com força combater aquele texto bíblico, você vai reforçar a ênfase sobre aquele texto, né? De uma forma até exagerada. Então é isso que Orígenes, muitas das vezes, pode ter sido levado a fazer. Ele exagerou uma aplicação alegórica em contraponto a Celso, que estava destruindo toda a possibilidade de alegoria. Tudo bem? Então o que acontece? Com isso, ele se excedeu. Quer que eu ligue o ar? Não precisa não, tá bom, tá ótimo. Obrigado, hein? Então ele se excedeu nesta afirmativa alegórica. Por quê? Porque ele estava com um Celso no encalço dele, né? Dizendo que nada é alegórico, tudo é literal. Inclusive a Bíblia fala um monte de bobagens aí, de seres extraordinários. Por quê? Porque é tudo literal, né? E eles acreditavam mesmo nisso aí. Então o Celso, na verdade, ele queria transformar a Bíblia num livro de fábulas. De fábulas. Ele usou desse recurso. Então, dizendo que tudo era literal, poderia ser fantasia. Exatamente. Não cabe alegoria, é tudo literal. Eles acreditavam mesmo nisso aí. Então, ou seja, acreditavam em um monte de loucuras, né? Esse pessoal era xarope. E aí Orígenes vai fazer o contraponto. Mas no contraponto ao excesso. Por quê? Porque ele está fortalecendo. Tentando defender, né? Exatamente, defendendo. Então, os apologistas, eles são bons no debate. Mas para a dogmatização, para a sistematização da doutrina, eles vão exagerar algumas coisas. Aí você tem que dar um desconto para os caras, né? O cara está numa guerra. Eles são a segunda geração de padres apostólicos, né? Exatamente. É próximo ali daquela geração que ainda está construindo, ainda vão ter muitos concílios, então muitas coisas discutíveis ainda. Tem muitos desses que são, assim, boa parte do escrito deles até hoje é muito boa, mas se você cavar, você encontra algumas complicações, você encontra alguns problemas. O Agostinho já é a última geração, né? Já está bem para frente aí. Se você for perguntar para um cristão ortodoxo grego, né? Você falar assim, qual é a última geração? Quando acabou a patrística, né? Ele vai falar assim, como acabou? Olha aqui. É verdade. Então ele vai se considerar dessa mesma linha. Ele está na mesma linha de pensamento. Não morreu, está vivo, está lá com eles. Exatamente. Padre apostólico não, ele é um padre da igreja. Ele está na mesma linha de pensamento dos caras. Para ele aquilo ali está acontecendo agora, tudo. É contemporâneo, né? Exatamente. Como figura literária, a alegoria é uma metáfora estendida e um recurso literário válido e útil, porém, como sistema de interpretação, mutila o texto. E aí ele vai dar o problema da alegoria. De acordo com o método alegórico, o sentido literal e histórico das escrituras é completamente desprezado. Cada palavra e acontecimento são transformados em uma alegoria de algum tipo. Bultmann chama os tipos de interpretações alegoristas de alegorese e não alegoria. O método alegórico despreza o significado comum e ordinário das palavras, especulando sobre o sentido místico. E aí, meu irmão, quando parte para o sentido místico, aí você tem um campo de especulações. Tá? Você tem assim, uma liberdade especulativa extraordinária, que aí tudo o cara espiritualiza. Era isso aqui, mas não era bem isso aqui. Na verdade, isso aqui era algo espiritual, isso aqui era algo, né, que Deus estava usando isso aqui para trazer um outro significado. E aí vai ao sabor do momento, né? Porque a mística, pelo que eu estava vendo, o misticismo é a maneira do homem se encontrar com Deus. E a mística seria Deus falando com o homem. Pois é. Então aí é que ele vai dizer que, como entra a mística, ele vai dizer que é uma inspiração direta. Exatamente. Ele vai achar que tem essa liberdade. E aí, essa liberdade que é o perigo, né? O método alegórico ignora a intenção do autor, então isso não é importante para eles, porque é importante a intenção do leitor, do místico. O místico está encontrando coisas ali que muitas das vezes ele encontra alguma coisa, ele diz que nem o autor sabia disso. O autor fez isso, profetizou isso, viveu isso, foi capturado, mas nem o autor tinha competência. Porque eu sou místico, eu estou interpretando isso aqui conforme uma inspiração especial. E é onde entra todo o perigo. O intérprete que usa o método alegórico rejeita os métodos válidos de interpretação. A autoridade básica da interpretação deixa de ser a Bíblia e passa a ser a mente engenhosa do intérprete.
Bom, vamos continuar. O método alegórico foi usado pelas escolas filosóficas gregas no afã de interpretar os poemas de Homero e Hesíodo e reduzir os problemas teóricos e religiosos entre a tradição religiosa e a herança filosófica. Então, uma vez que a herança filosófica começou a crescer e se tornar importante, esses textos de Homero e Hesíodo, alegoria neles, para poder eles continuarem tendo alguma validade. Filo provavelmente foi o maior defensor do método alegórico. Acreditava que o método literal era uma forma imatura de compreensão que deveria ser superado pelo alegórico. Olha como é que eles entendiam a coisa, né? Não devemos confundir o método literalista, hiperliteralista ou letrista. Literalista, hiperliteralista e letrista, com o método literal ou linguístico-gramatical. O método literal reconhece princípios de tradução e interpretação não reconhecidos pelo seu oposto. As fraquezas do literalismo são que alguns textos são observados em detrimento a outros. Ignora-se a situação histórica, usa textos de prova isolados para provar outras doutrinas e tradição eclesiástica com sentidos diferentes do propósito do texto. Aceitam a inspiração mecanicista das Sagradas Escrituras. Então temos aí o perigo desses métodos, excesso de método alegórico e também desse método que chamam de letrista ou hiperliteralista. Então o método gramático literal, tá certo? Histórico literal, histórico gramatical, ele deixa que o texto diga, ele deixa que o texto dê as dicas do que deve ser aplicado ali, tá certo? Então aquilo que o texto dá ensejo para uma leitura literal, ele não alegoriza, porque o próprio texto está dando a entender que ali existe uma narrativa de fatos históricos. São fatos miraculosos que não podem ser comprovados cientificamente. Problema da ciência. A ciência não tem competência para analisar milagres. Isso foi um milagre. Isso foi um milagre que aconteceu na esfera humana, tá certo? Eu posso ir um pouquinho mais? Acho que o pessoal está trabalhando ali, não vai ter problema. Então,